Hoje a internet está trepidando, está em ebulição. Esse é o primeiro episódio de Outcast, um podcast que vai falar sobre música alternativa. Vamos falar de diversos gêneros, rock, pop, indie, reggae, forró, tudo que não está no radar do mainstream. Eu sou Maurício Gaia, tenho aqui comigo Zé Antônio Algodual, que vai comandar essa bagaça comigo. Bem, Maurício. Só lembrando que a gente está falando de música, mas não necessariamente só de produção musical. A gente também vai falar de um monte de assuntos, tudo que envolve, né, o universo musical. De produção, de literatura, de jornalismo. Vamos convidar pessoas como o nosso convidado, o primeiro convidado, Bento Araújo, pesquisador musical, colecionador, autor de uma série de livros incríveis, que ele vai falar já já. E o Poeirazine, que é um dos zines mais legais, uma revista, né? Não um zine, vai muito além, assim, um cara muito bacana, que vai ter muita coisa pra gente conversar e discutir. A gente vai ter também um monte de quadros aqui no programa, né, Maurício? Pois é, a gente tem alguns quadros aqui pra distrair, né? Você aí. O quadro Me Convença, por exemplo, onde o Zé Antônio vai propor um desafio para o nosso convidado. Uma provocação, não um desafio, uma provocação. Provocação é um programa de televisão, Zé. Pelo amor de Deus, cara, é outra coisa. Aqui é podcast, velho. Bem, Maurício. Temos aqui também outro quadro, Bolachas Recheadas, onde vamos falar de discos, né, bacanas, que sejam recomendados, que estamos falando aqui. O quadro Saiba Mais. Eu pensei em colocar Procure Saber nesse quadro, mas sei lá, achei que não era uma boa ideia. Procure Saber também já existe, sabia? Então, exatamente. E o Meninos Eu Vi, onde a gente vai falar sobre shows, né, que, enfim, exatamente. Vimos, né, com alguns causos interessantes, coisas legais e bacanas. Sempre com, né, com algum assunto, alguma citação, tem a ver aqui com o programa, né? Não é simplesmente um show legal que a gente viu hoje. Por exemplo, a gente tá falando disso de psicodelia, tem alguma coisa a ver ali, não? Pois é, você já falou qual que é o tema, né? Psicodelia. Trazemos aqui o nosso amigo Bento Araújo, o cara que, como eu estava falando antes, né? Ele conseguiu reunir coisas que dão muito dinheiro, né? Jornalismo, música, literatura, né? Para conseguir parar a limusine dele aqui embaixo foi um transtorno. A cidade parou, né? Bom, quando a gente fala de psicodelia, a gente fala de drogas, delírios, é meio que está acontecendo aqui, né? Então, mas tá tudo bem. Muito obrigado por você ter topado participar. Né? Que legal, Maurício Gaia, Zé Antônio Godoal. Cara, que honra estar aqui. Sem Não, tomar é mais gostoso, cara, né? pelo amor de Deus, deixa eu receber aqui. Nesse episódio aqui a gente vai falar sobre psicodelia, né? Psicodelia brasileira e tudo mais. Eu queria que você falasse, né, com tintas sangrentas, o que é psicodelia, Bento? E mais do que isso, bem, desculpa interromper. Pode qual o critério que você aplicou de psicodelia para essa série de livros aqui? Que legal. Pô, que prazer falar sobre isso, porque tem sido a minha pesquisa, né, de vida até de uns anos para cá. Mas assim, a psicodelia, claro, eu queria deixar claro assim que a música psicodélica brasileira já é outra coisa em relação à música psicodélica do mundo, né? Como tudo que a gente faz e que a gente mete nossa mãozinha lá, a gente acaba tendo muita propriedade, muita peculiaridade, né, para criar o nosso tipo de música psicodélica. Então foi um desafio, porque antes de eu partir pro Lindo Sonho Delirante, para esse projeto, o que existia em termos de estudos de música psicodélica no Brasil era o site Senhor F, né, do Fernando Rosa, que foi uma referência para o meu trabalho. E alguns trabalhos, assim, matérias que saíram, a Bis, por exemplo, fez uma capa com os Mutantes, falando da psicodelia brasileira, né, o Alexandre Matias, o Trabalho Sujo também escrevia, estava nessa matéria junto com o Fernando Rosa, ele também escrevia alguns textos. Eram coisas esparsas, assim, né, que eu lembro que até eu fui numa palestra que o Matias deu com o Fernando Rosa, com o Senhor F, e eu lembro que o Senhor F ali, ele falava muito isso, né? Ele falava, não, a psicodelia ela não existiu, né? A gente consegue enxergá-la em retrospecto, a psicodelia brasileira. Não foi algo que existiu como um movimento, como uma cena, né? Só depois do ano 2000. E eu concordo em parte com ele nisso, mas assim, o meu fato de querer fazer os livros também foi algo pra, tipo, peraí, eu quero dizer a partir de agora que ela existiu sim e que tá compilada aqui no meu livro. Ela não existiu na época, mas em retrospecto ela existe. Sim, isso inclusive vai ser parte da provocação. Vai ter depois aqui. Inclusive, eu queria repetir uma pergunta que eu fiz para você já há alguns anos, né? Na orelha do livro, você fala que o Brasil é um país psicodélico por natureza,
né? Eu queria que você explicasse isso para os nossos queridíssimos espectadores, né? Por que você considera o Brasil um país psicodélico por natureza? A gente tem algumas pistas do que a gente vê por aí, mas, por favor... Então, cara, o Brasil é muito louco, né? Você pergunta para um gringo qual é a opinião dele sobre o Brasil, você já vai ter uma... A gente que vive aqui nessa loucura talvez não tenha tanto essa dimensão, né? Mas na minha pesquisa, cara, claro que eu caí na Tropicália, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco também. Claro que você indo buscar as referências dos tropicalistas, você cai na Semana de Arte de 22, né? E de lá para cá, vamos falar assim, 101 anos agora, né? Já desse delírio, né, que da Semana de Arte de 22, que foi muito interessante tudo isso, eu venho estudando manifestações no cinema, na arte, na cultura brasileira, e aí eu falei, bom, como você, e numa era pré-rock psicodélico, vamos falar assim, né, pré-anos 60, no caso, você começa a enxergar manifestações, assim, do Brasil no carnaval, por exemplo. O carnaval já é uma psicodelia, né, aquela coisa de ir pra rua, todo mundo ali... Né, homem se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem, aquela festa toda, aquela alegria, aquelas cores, né? Eu via isso na televisão desde moleque e já achava muito louco tudo isso, né? Carmen Miranda, Chacrinha, né? Que foi um cara que, pô, a gente estudou, né? Eu fiz comunicação, a gente estudava Chacrinha na faculdade. Eu cresci vendo o Cassino do Chacrinha também. Então é uma coisa muito lisérgica, se você for ver. Cara, né? E é uma loucura que o Chacrinha é o tipo de coisa que não se explica, né, cara? Tipo... É só quem viveu, quem viu. Como é que você explica pro moleque quem é o Chacrinha? Era um velho que jogava abacaxi na plateia. Tipo, não... Ninguém vai dar... Imagina 1965, os Beatles se apresentando no Cassino do Chacrinha. Imagina John Lennon levando um bacalhau na cara. Mas eu não jogava na cara dos músicos, nunca. Mas ia ser muito louco, né? E aquele jargão que ele... Pegou do Tom Zé, né? O Chacrinha, né? Eu tô aqui pra confundir, não pra explicar. Isso diz tudo também, né? Sobre isso que a gente tá falando, né, cara? E me diz uma coisa que eu tenho uma curiosidade. Como é que você caiu na psicodelia? Como é que você se interessou por esse assunto? Porque, assim, eu adoro o livro, assim, é um livro de listas. Eu sou apaixonado por listas também. Mas eu vi uma entrevista sua que você falou que você começou no metal, que você gostava de metal. Como é que você partiu pra psicodelia? Pois é, Zé. Eu sou daquela geração dos anos 80 que cresceu com as primeiras bandas de rock pesado vindo ao Brasil, né? Então o Kiss, o Van Halen, e depois veio o Rock in Rio, aquela primeira edição. Então eu vi tudo aquilo pela TV, me apaixonei pelo heavy metal, né? E foi o heavy metal que me levou para conhecer outras coisas. Como eu sou do bairro da Pompeia, aqui de São Paulo, claro que os Mutantes sempre foram uma referência muito grande para mim, né? Mutantes, Made in Brasil, Tutti Frutti, essas bandas todas da Pompeia ali, né? E os Mutantes começou a me chamar a atenção, e nos anos 90 eu fui trabalhar em lojas de disco. E trabalhei numa loja lendária aqui de São Paulo, que foi a Nuvem 9. Comprei muito, né? E lá, cara, na Nuvem 9, o que eu percebia, Zé? Eu percebia que gringos, né, jornalistas, músicos, produtores, iam lá comprar discos em vinil na época, tava em decadência o vinil, ninguém queria saber. E os gringos vinham comprar discos de música brasileira. E aí, numa dessas, né, eu vejo os caras procurando Marcos Valle, procurando... Novos Baianos e tal, e nessa época também foi quando o Luiz Calanca e o Fernando Rosa, o Sr. F, começaram a espalhar por aí a notícia de que o Ronnie Von tinha sido psicodélico, e tinha uma fase psicodélica com 3 álbuns, né? Eu peguei aquele disco homônimo de 68 do Ronnie Von, que entrou na loja, levei pra casa, aí que eu comecei. Falei, bom, peraí, Mutantes é só a ponta desse iceberg, vou começar esse mergulho. E aí comecei a traçar essa história ali dentro da loja ainda, Zé. Pô, muito legal. Eu queria saber, então, dentro disso, né, a gente tem os Mutantes como a ponta mais visível desse iceberg e tal. Além do Ronnie Von, quais foram os outros antecedentes da psicodelia brasileira aqui? Então, Maurício, a psicodelia brasileira ela começa já antes disso, né? O meu livro ele começa em 68 porque eu pego a Tropicália como um marco inicial, tal. Mas a gente já vê traços, claro, de psicodelia ali em bandas ali da Jovem Guarda, sabe? Aquele transição da Jovem Guarda pra Tropicália, ali se a gente pegar... Quando os Beatles começaram a ficar psicodélicos ali, né? 66, né? 65, 66 ali, o Revolver principalmente ali, a Tomorrow Never Knows, tal. A gente já tem compactos de bandas garageiras, vamos chamar assim, brasileiras, que faziam versões
né, de sons de bandas inglesas, bandas americanas, e você já ouve ali a guitarra psicodélica, né, os efeitos de estúdio e tal. Nomes. Vou citar uma banda, os Baobás, por exemplo. Baobás. Né? Já é uma banda que faz essa transição já do garage rock pro psicodélico, né? E depois a gente teve a transição do psicodélico pro progressivo também. Sim. Mas essa transição é importante e aconteceu lá fora. Se a gente pegar aquelas bandas Nuggets, né? Que o Lenny Kaye imortalizou na compilação ali, a gente já vê que tem muita coisa psicodélica já ali em 64, 65, 66. Aí já tava escancarando já a psicodelia, né? Os Baobás, importante lembrar, né? Teve Liminha no baixo, né? Antes dele entrar nos Mutantes, né? Isso. Outros nomes. Deixa eu lembrar mais uma outra banda. Atenção, Maurício, porra. Bom, tem uma que eu gosto de citar, mas essa tá até no livro. O convidado tem que entregar conteúdo, bicho. Cara, mas ó, você tá querendo nomes, ó. Tem a Sueli, os Cânticos, né? Que a Sueli Chagas, que era amiga da Rita, tinha essa conexão com os Mutantes, até com os Seis, né? Que a gente falou aqui em off. Tem o Lois e os Gnomos também, que já era uma banda também psicodélica, né? Misturado com esse rock de garagem e tal. Tem muitos compactos dessa época que já, a psicodelia já aparece ali. Agora, uma coisa que eu sempre tenho, assim, uma questão aqui. Se confunde muito psicodelia e anos 60, né? Tipo, nem tudo que foi feito nos anos 60 é psicodélico, né? E nem tudo que é psicodélico dos anos 60 também. Mas aqui no Brasil, a gente era sempre eu sei lá, sou um pouco mais velho, eu sempre brinco que o Brasil era um lugar onde que todo mundo fazia festa dos anos 60 tocando rockabilly dos anos 50. Né? A gente sempre teve esse delay para chegar aqui. Então eu queria saber de você, você acha que já existia uma consciência do que era psicodélico ou era só uma opção estética aqui no Brasil? Porque, sei lá, você viu o pessoal da Califórnia ou mesmo da Inglaterra ali, tinha uma procura por uma espiritualidade, o uso de drogas como expansão da mente e tal. Isso não foi uma coisa que aconteceu tanto no Brasil, é que era uma coisa mais sonoridade mesmo, né? Eu concordo contigo, sim, Zé. Eu acho que veio tudo junto no Brasil, né? Acho que a gente pegar esses marcos dos anos 60, culturais, assim, que trouxeram essa contracultura e o movimento hippie. Vou dar um exemplo, o filme do Festival de Woodstock, por exemplo, que ele já estreia ali nos anos 70, já, né, no começo dos anos 70, mas que traz toda essa carga, né, de contracultura, de música, que era, a trilha sonora era a música psicodélica nessa época, mas eu acho que no Brasil chega tudo junto, essa coisa de, ser doidão, do movimento hippie, né, das drogas, da guitarra distorcida, do Jimi Hendrix, da Janis Joplin. Acho que tudo veio meio que junto, assim, né? E aqui a gente foi assimilando e foi devolvendo até num ritual meio antropofágico também, né? Que veio ali da Tropicália, mas que vinha lá da Semana de 22, mas que nos anos 70 adentro fizemos isso muito bem também. E hoje é produto de exportação. Né? E sem falar que, assim, eu não sei, os Mutantes, por exemplo, eles tinham condições financeiras de ir até a Inglaterra, ouvir o que estava acontecendo e trazer para cá. Né? Sim. É uma coisa que, sei lá, até... Aqui no Brasil, até os anos 80, se viajar para o exterior era uma coisa muito difícil, né? Então tem essa referência que muito pouca gente tinha também. Né? Eu acho impressionante, tinham bandas mais antigas que conseguiam assimilar isso, né? Porque até Beatles, né? O Ronnie Von mesmo conta que ele foi um dos primeiros a ter um compacto dos Beatles, era tudo muito difícil. Ele gravou aqui, Beatles antes do disco dos Beatles sair aqui, né? Acho que aquela música Girl, né? Exatamente. Saiu em português aqui antes de sair o original dos Beatles. Então, isso eu acho uma fase encantadora, assim, pra mim, do rock brasileiro, né? Como essa geração, incluindo aí os tropicalistas também, como eles assimilaram a influência, né? Dessas bandas, de Beatles, né? De The Who, de Stones e outras bandas que estavam tendo sua fase psicodélica. Não, sem falar que a gente tá falando de uma época de ditadura, né, cara? Isso aí eram gritos de liberdade, sabe, estética pessoal, era um jeito de olhar para um mundo que a gente não vivia aqui, né? E um grande exemplo é o compacto que batiza o meu livro, né? Lindo Ser Delirante, que eu queria até Fábio. Que você falasse sobre quem é o Fábio e sobre justamente esse compacto. Então, o Fábio é um cantor paraguaio, ele foi descoberto pelo Carlos Imperial, na época que estava lançando... O nome dele era Juan, né? Juan, né? Ele tá vivo, né? Tá vivo. Sim, e o Carlos Imperial descobriu e estava apostando nele como um sucesso teen, né? Ele ia ser um astro teen. E lançou o Fábio. Então, cara, isso antes dele ser parceiro do Tim Maia, né? Depois de alguns anos o Fábio virou parceiro do Tim, aparece até lá no filme, né? O Cauã. O Cauã Raymond faz o papel do Fábio, é verdade. Mas ele nessa época era um jovem artista, um jovem cantor que lançou esse compacto em 1968, o ano do AI-5, vejam só vocês, com letras garrafais na capa, LSD, a abreviação do Lindo Sonho Delirante, né? E quando eu fui pedir autorização... Calma aí, aqui ó, deixa eu mostrar na câmera aqui. Nós temos aqui, vídeo, eu tava mostrando pra vocês aqui. Aqui ó, pegou aqui? Vídeo. Joia!
Aí, Gaia, o que acontece, cara? Quando eu lancei esse volume 1 do Lindo Sonho Delirante no Sesc, né, no Centro de Pesquisa e Informação do Sesc, o Fábio foi meu convidado, porque o Fábio tinha me emprestado o nome e tal, né, pra série. Ele que batizou essa série. E lá eu perguntei pra ele, eu falei, Fábio, mas conta essa história aí. Como é que esse disco não foi censurado em pleno ano de 1968, né, cara? AI-5 e tal. Essa LSD na capa. Aí ele, cara, Bento, na época ninguém sabia o que era o LSD no Brasil. Exatamente. Os censores não faziam ideia do que era. E eu já tinha a referência dos Beatles, de Lucy in the Sky, The Diamonds, né? Então... Que inclusive o Lennon nega que seja uma referência. Né? Tá outro. E aí, cara, olha que louco, né? O disco saiu, não foi censurado e foi lançado com essa capa, um marco aí da contracultura lisérgica brasileira, né? E tem uma história interessante, né? Como é que ele veio parar aqui no Brasil, né? Que ele virou pra mãe, né? Falou pra mãe, mamacita, eu vou estudar medicina em Brasília. E veio fazer música. A mãe falou, nossa, me irrita, querido, um médico em La Família, vá para São Paulo. E ele veio pra ser músico, né? Ele cara, nem entrou na faculdade de medicina, coisa nenhuma. Cara, mas a América Latina nos anos 60, 70 é uma loucura, né, cara? Ele falou agora há pouco de Woodstock, eu tenho um amigo meu que é uruguaio, o Gringo, que é baixista do Clube do Balanço até. Ele conta uma história maravilhosa, cara, que ele fala que no Uruguai era assim, era tudo muito proibido, tudo muito restrito, e que tinha um cinema na cidade que era o seguinte, tipo, passava um filme, terminava às 10, todo mundo ia pra lá, não pra ver o filme das 10. Às 10 o cinema fechava, pra quem tava de fora, o cinema tava fechado, e eles passavam o Woodstock. Então era a hora que todo mundo bebia, festejava, porque eles sabiam decorar cada fala, cada música, mas foda-se, era um momento de liberdade, era assistir o Woodstock ficando bêbado, cara. Esse filme mudou essa geração toda, né? O Luiz Carlini conta que assistiu 18 vezes no cinema. Sim, né? Ele sim. entrava e saía, passava os dias lá. Ele matava a aula pra ver o filme. Ver, né? Sim. Que era uma loucura, né? Ver filme de musical no cinema era outra coisa, outra relação, né? E aí você imagina que em 71, mais ou menos, quando sai esse filme ali, o Santana vem pro Brasil também. Sim. Né? Sim. Uma banda que estoura ali no filme e vem tocar no Brasil. Depois volta em 73, é um agito total, como se falava na época. E é engraçado, a gente tá falando com uma certa, assim, desenvoltura de um tempo que a maioria das pessoas vão ouvir não sabe do que a gente tá falando, porque, cara, a gente tá falando de um mundo sem internet, um mundo sem YouTube, sabe? Sem algoritmo. Sem algoritmo e sem informação, cara, porque, tipo, a gente não tinha uma revista musical, sei lá, acho que a primeira mais relevante foi a Ação 3, talvez. Teve aquela música, edição assim. da Rolling Stone que... Não, mas foi depois, que durou né? pouco, né? Teve uma edição em 72, 73 da verdade, Rolling Stone brasileira. Mas assim, e a revista Pop também, gente, é isso. Tinha Rock, História, Glória, você lembra? Revista Pop, você sabe que eu tinha um monte, cara. Deu um dia, eu falei, eu vou jogar fora, cara. Me arrependo profundamente ali. Poxa, cara. nem me chamou isso. Então, cara, tem umas coisas muito legais. Mas tinha uma que eu gostava muito, cara. Faz tempo que você fez isso ou tá na lixeira ainda na frente da sua casa? Faz muito tempo, cara. Se tiver ainda lá, foi muito tempo, cara. É uma daquelas certo. coisas que você se arrepende na vida, assim. Sim. Essa história de guitarra que eu já te contei, tem várias, assim. Mas eu lembro que tinha uma das edições que saiu, era uma coisa Nelson Motta ainda, duas páginas com 20, acho que eram 20 ou 25 discos essenciais do rock, assim, cara, que lá foi maravilhoso. Legal. Sabe, porque eu lembro que eu vi Mahavishnu Orchestra, por exemplo, eu falei, nossa, o que é isso, cara? Sim. Né? E pra achar disso? Você não achava, Não tinha né? Você como. achava os discos usados, alguma coisa, mas serviu de um guia, assim, né? E hoje em dia eu sinto falta um pouco disso, sabia? De ter uma curadoria musical, né? Porque a gente nunca teve tanta informação disponível. E nunca estivemos tão abandonados ao E mesmo tão tempo. abandonados, né? Exatamente, cara. Porque como é que você vai achar, sabe que é bom ou não? Que é uma coisa que a gente vê no exterior aqui não, né? Pois é. Loucura isso. Eu queria que você falasse sobre um outro personagem psicodélico, por natureza também, que é o Serguei. Que legal. Né? Serguei. O Serguei. Porque no final a gente acaba, né, consumindo muito mais a lenda, né? Tipo, o cara que transa com árvores, Com o a namorado Janis, da né? Janis Joplin e tudo mais. Mas o Serguei, ele também tem uma participação importante dentro dessa cena psicodélica, né, Bento? Muito, muito. Aliás, esse é um apelo que eu sempre faço aí nas minhas palestras, cursos, né, e aparições que eu faço assim também por aí, que o Serguei é um cara fundamental, né? A gente tem essa imagem do Serguei exatamente como isso que você Do falou, louco, né? O caricato, o cara que aparece ali no Dia Internacional do Rock cantando I Can Get No Satisfaction no programa do Jô, Sim. por exemplo, e depois some.
Mas não, cara, o Serguei tem uma carreira de compactos, né, principalmente em compactos dos anos 60 e 70, muito interessante, assim, né, de se ouvir, de se estudar, de se garimpar. E ele, inclusive, foi o primeiro artista brasileiro, né, o primeiro músico, cantor, que se autodenominou psicodélico. Sim. Ele lançou a música Eu Sou Psicodélico, né, isso lá nos anos 60, ali pros 70 e tal, né, bem no comecinho mesmo. As Alucinações de Serguei era o nome de outro compacto dele, outra música. E aí, na história, cara, você começa a colocar isso numa timeline, assim, numa linha do tempo, e você percebe que o Serguei, ele estava em total sintonia com o que o Rocky Erickson, do 13th Floor Elevators, estava fazendo lá dentro dos limites do Texas, cara, da psicodelia texana, né, que foi a primeira banda norte-americana, texana ali no caso, a se também chamar de psicodélica, né? No cartãozinho de visita deles estava lá, 13th Floor Elevators, Psychedelic Rock. Né? Então, só que o Serguei tava lá, eu sou psicodélico ao mesmo tempo. E isso, vamos lembrar que o que o Zé acabou de falar, numa era pré-tudo, né, Zé? Exatamente. 13th Floor Elevators nunca teve disco lançado no Brasil. Então não tinha como o Serguei ter ouvido. É uma falha, né? Que é maravilhoso, né? Que, aliás, é uma banda muito legal, vai atrás, que é muito bacana, e tem um cara que toca garrafa, toca junk. O jarro ali, o né? Jarro, né? Muito legal mesmo, é feito... E é uma banda ultra psicodélica. Sim. E ótima, cara. E assim, sei lá, você gosta de Primal Scream, saiba que ali no Screamadelic, por exemplo, tem uma música que é do 13th Floor Elevators, ninguém sabe, sabe? São regravados, cultuados, legais pra caramba. Aqui no Brasil eu lembro que começaram a conhecer um pouco quando eles saíram na trilha do Alta Fidelidade. Exatamente. Né? Aí começaram a falar um pouco dessa banda, mas o Serguei estava em total sintonia com o Rocky Erickson. Cara, eu tenho uma história engraçada com o Serguei. Eu tava na faculdade, na Metodista, e tinha uma amiga que ela tinha uma casa, o pai dela tinha uma casa em Saquarema, e uma vez a gente foi pra lá, e tinha um predinho ali, tinha uma galeria com umas lojas ali, eu vi uma loja, tem uma loja de disco, vamos lá ver. Eu cheguei lá, não era uma loja de disco, era uma loja do Serguei, que ele não vendia nada. Na verdade, que ele tinha os discos na parede, e foi uma coisa muito deprê, porque naquela época ele estava super em baixa, ninguém falava, e eu lembrei, quando ele falou, quando eu vi Serguei, lembro até hoje, na revista Pop, saiu uma página que era, lembro até o título, Os Malditos Olhos Azuis. Era uma foto de Serguei, assim, e na hora que eu cheguei lá ele já estava mais acabado, assim, e cara, era um lugar onde ele ficava o dia inteiro e ele esperava que as pessoas fossem lá para ele contar as histórias. Então, por um lado era maravilhoso, você chegava lá, ficava meia hora batendo papo com o Serguei, mas era muito triste, porque, tipo, né, ele chorava, contava as histórias, era triste de ver aquilo, assim, mas... Bom, senhores, agora é chegada a hora do nosso primeiro quadro. Me Convença. Você não sabia, mas agora vai virar um ringue de lutas, viu, Bento? Onde você e o Zé vão sair na mão. Nossa. Você vai ter que convencer o Zé. Zé, mete bronca. Na verdade, assim, é o que eu falei, assim, eu sei que esse programa, assim, é uma provocação. Né? A ideia não é um embate, não, é muito pelo contrário. É só porque, assim, você cita alguns livros aí, alguns discos, aliás, nos seus livros, assim, como, por exemplo, do Chico Science, né? Então, eu queria falar, o que isso tem de psicodélico? Porque eu tenho a minha dúvida é isso. Isso é psicodélico ou tropicalista? E dá pra gente... Tropicalismo já era uma releitura do psicodélico, né? Dá para você chamar isso de psicodélico? Por quê? Me convence. Bom, Zé, primeiramente, cara, eu sou um cara que eu adoro esgarçar conceitos, assim, né? Que isso fique bem claro, assim, faz parte da minha carreira como jornalista, como pesquisador, tá? Eu adoro fazer isso, né? Então, e provocar e gerar um pouco de polêmica nesse sentido também. Então, assim, o primeiro volume do livro, do Lindo Sonho Delirante, que ele vai de 68 a 75, são 100 discos que eu considero psicodélicos, né? E pego a Tropicália como primeira manifestação, assim, também psicodélica brasileira, né? É isso que eu falei do Gil, Caetano, Tom Zé, Gal Costa, todos os Mutantes, todo mundo ouvindo Beatles, né? Digerindo aquilo, meio que regurgitando de volta, entregando isso de uma forma antropofágica, assim, à psicodelia brasileira. Então, para mim, é ali que nasce, né? Ali no disco Tropicália, ou Panis et Circenses, os primeiros do Caetano, os primeiros do Gil, né? Lani Gordon na guitarra, Rogério Duprá ali produzindo. O aí, disco psicodélico da Gal. A Gal, né? As capas, toda estética também. Aí que começa, pra mim, a psicodelia brasileira pra valer, né?
E aí eu venho contando essa história nos outros 2 volumes, mas vocês podem perceber que eu fui trocando subtítulo ali. Vieram discos corajosos, discos audaciosos, que não são só psicodélicos, né? Eu abri para uma série de coisas, mas eu acho que a música psicodélica ela vem reverberando ainda nas décadas, né? E eu acho que na época do Mangue Beat, ali citando o Chico Science que você falou, Zé, eu entendo uma influência psicodélica ali, principalmente nas guitarras do Lúcio Maia, por exemplo, né? Uma coisa Jimi Hendrix, uma coisa... né? E da própria psicodelia recifense ali, né? Que no primeiro momento eles negaram, a galera do Mangue Beat negou um pouco isso, do Lula Cortes, né? Do Marcolino Notaro, todo esse pessoal da cena radical psicodélica ali dos anos 70, mas não tinha como essa galera do Recife não ser influenciada, né? Pelo Alceu Valença, os primeiros discos. Mas a minha questão é essa, você pode chamar um influenciado de psicodélico? Essa é a minha questão. Eu acho que o influenciado ele acaba sendo neopsicodélico, né? Tá. Entendeu? Assim, tipo, vamos pegar uma banda... Vamos pegar o Júpiter Maçã, por exemplo. Sim. Né? Que aí sim é um cara ultra psicodélico também. Mas que foi influenciado, né? Então acho que essa neopsicodelia brasileira, principalmente dos anos 90 pra cá, ela ganha uma força muito interessante. Assim, é que eu vejo, por exemplo, no Júpiter Maçã, só pra dar discussão aqui, ele tem uma vivência psicodélica, uma procura psicodélica, não é apenas a sonoridade dele, né? Então essa é a minha questão. É verdade, ele viveu aquilo exatamente, né, cara? Não é só uma influência. Foi no limite, Foi no limite. Foi no limite de tudo, foi né? Toda a busca que movia a psicodelia original, digamos assim, né? Se é que existe um ponto original da psicodelia ali, não sei. E aí a gente tem nessa história toda, a gente tem alguns ícones, né, alguns pilares assim da psicodelia brasileira, que a gente pode falar, né? Já falamos do Júpiter aqui, né, do Flávio Basso, tem o Arnaldo Batista, que é um cara que também viveu isso, né, totalmente. Lula Cortes, que, pô, pra mim é meu ídolo, assim, né, na música psicodélica e tal. Tá no Paibiru, né, tá naquela cena do Recife, o Sátiva. Enfim, tem nomes assim que se a gente pegar aqui, a gente vai conseguir levantar esses ícones da música psicodélica brasileira. O Lula Cortes, né, assim, já me convenceu, tá tudo certo. Já te convenceu, Zé? Me convenceu, cara. Foi jogado aos leões. Mas uma coisa assim, tipo, eu ia comentar que assim, tem pessoas como o Lula Cortes, cara, que é um personagem importantíssimo, muito citado e muito pouco ouvido, né, cara? Tipo, a psicodelia brasileira é muito desconhecida ainda, né? É quase um Velvet Underground, né? Um fenômeno Velvet Underground, né? Poucos ouviram na época, mas os que ouviram fizeram coisas legais e é influente demais. Tomara que aconteça a mesma coisa que o Velvet, que depois virou referência, lançaram uns discos, todo ano saiu mas eu acho que hoje a gente tem muito artista, né, que acaba citando o Lula, acaba citando o Alceu naquela fase lá, né, Molhado de Suor e tal, né? Teve aquele tributo que saiu, né, no Escrianiel com o Alceu, que tem um monte de banda que mas eu vou te falar uma bebe coisa direto ali, né? É que eu desconfio tanto de citação, é tão fácil citar as coisas. E eu entendo o que o Zé quis dizer no sentido de que tá faltando um Kurt Cobain e um Sean Lennon na vida do Lula Cortes, né? Pra chegar que nem eles falaram dos Mutantes, do Arnaldo, no caso. Mas tá faltando alguém, né, de peso, assim, lá de fora, chegar e falar, Lula Cortes é o cara, né? E tem que ser um artista, né, cara? Porque tem um selo, sei lá, o Mr. Bongo, por exemplo, em inglês, tá lançando um monte de coisa legal, que ninguém conhece aqui, mas... é isso que você falou, falta o Kurt Cobain falar, sei lá, um David Byrne falar. Sabe que isso eu senti muito na pele, assim, Zé, quando eu fui fazer as viagens de lançamento dos livros, né, do volume 1, do volume 2, principalmente, antes da pandemia e tal, rodei pela Europa ali, 10 países pelo menos, e era isso, cara, eu sentia que o culto é muito maior lá do que aqui. Muito maior, exatamente. Esses discos. Por isso que os livros são bilíngues também, né, eu já queria chegar junto dessa galera lá fora, porque o negócio é intensamente insano. Pra vocês terem uma ideia rápida, eu tava em Copenhague fazendo o lançamento do livro lá na Dinamarca, e um dia um cara me liga e fala, Bento, vem cá, a gente quer te convidar para um podcast. Nós temos um grupo de estudo da psicodelia nordestina brasileira aqui em Copenhague. Meu Deus do céu, né, cara? Então. Aí eu fui lá falar do Lula Cortes. Ácido com Jerimum. Nome de banda, hein? Ácido com Jerimum. Nome ruim de banda, mas é o nome de banda, né? Mas tudo bem. Mas é engraçado, com o Pinaps a gente fez 2 turnês com o Superchunk, o Mac, ele é um estudioso da música brasileira. Olha, cara. Ele tem uma banda paralela, um projeto paralelo, né? Que é o Porta Estética, que ele gravou várias músicas brasileiras, cara. Cantando em português. Uau, né? Que é muito engraçado. A gente foi tocar no Rio de Janeiro e ali ele gravou Gil, Lamento Sertanejo,
gravou Baby, são 5 músicas, e uma delas era Clariana, da Joyce. Da Joyce. Né? E daí ele tinha o sonho de conhecer a Joyce, assim, e daí foi arranjado o encontro dele com a Joyce no Rio de Janeiro, assim, né? Mas ele voltou um pouco frustrado, porque a Joyce para ele era uma cantora incrível, e ele para a Joyce não era nada, e ele ainda tinha na cabeça a Joyce linda da capa dos discos de uma senhora, né? Sim, mas sim. foi um pouco frustrante, eu acho, assim, mas foi interessante. Ô Bento, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente até já meio que tangenciou o assunto. Tem coisa que é psicodélico ou é progressivo? Como que é essa... onde que esses caras se encontram e onde que eles se desencontram nessa história? Porque acho que a gente tem um exemplo muito claro, né? Que é o Pink Floyd. Você pega ali os 2 primeiros álbuns do Pink Floyd, são álbuns psicodélicos. Depois, com a saída do Syd Barrett, a coisa acabou virando uma coisa... onde isso meio se dilui e eles entram com um pezão ali, meio no rock progressivo, até a saída do Roger Waters. Mas eu ainda defendo que eles são psicodélicos. Olha lá, então, tá vendo? Onde que eles se encontram e onde que eles se desencontram? Eu acho que no The Wall eles deixaram de ser, mas até então eu defendo eles como psicodélicos. É muito curioso essa gênese aí, né, do progressivo, porque o progressivo vem, claro, da música psicodélica, né? Então, se a gente pegar lá Sgt. Pepper's, o Pet Sounds, né? Pelos meus estudos, tá? Eu lembro que o Pet Sounds foi o primeiro disco que, num anúncio, promovendo o disco, na época, em 66, falava lá Progressive Pop, né? Progressive Sounds, né? Do Pet Sounds, né? Então, ali já começa, né? Se a gente for pegar esses experimentos de estúdio e tal. E aí surgem as grandes bandas ali fazendo música psicodélica, né? Em 67, Verão do Amor, 68. Esse é o auge da música psicodélica lá fora. E o progressivo já vai nascendo ali também, né? Tem uma banda aqui que eu não posso falar o nome porque dá azar, né? Mas ela Mas ela já lança a sua estreia ali em 69, né? Final dos anos 60. E em 69 a gente tem o In the Court of the Crimson King. Pra mim, esse sim é o primeiro grande disco do rock progressivo já, né? Que já é diferente de tudo que vinha sendo feito até então, né? E aí, cara, aí começa pra valer o prog, né? E no Brasil também, isso que o Zé falou no começo do programa é muito interessante, de que a gente meio que chegou a psicodelia antes, mas depois o progressivo, esse estilo de vida mais maluco, de fazer música influenciada pelas drogas e tal, e o progressivo veio muito nisso também. Então a gente tem bandas que começaram fazendo um som meio rock rural, vamos chamar assim, nos festivais, e depois viraram prog, no caso do Terço. Sim, o Terço é um grande exemplo, né? Que é uma banda que começa ali um som mais folk, um som mais rural, e de repente passa nos festivais e tal, e aí vira progressivo pra valer no Criaturas da Noite ali e tal, né? Lembrando que é uma coisa assim, que o progressivo, o termo progressivo tinha um outro sentido quando ele surgiu, né? Era uma coisa até de modernidade, usar tecnologia, usar outras sonoridades, mas daí veio essa coisa do progressivo, veio a coisa, eu acho que teve um momento ali que o Fusion entrou na parada, que eu acho que daí foi quando trouxe aquela coisa mais virtuosa, essas coisas, onde talvez tenha ficado, na minha opinião, um pouquinho mais chato, assim, porque tem bandas boas, sei lá, eu gosto de um monte de coisa da época, mas tem, sei lá, ficou uma obrigação de soar bem, de tocar bem e tal, que na psicodelia já não tinha tanto essa preocupação, né? Verdade. E a psicodelia brasileira, o progressivo brasileiro, eu acho ele muito interessante porque ele é muito psicodélico também. Talvez isso seja diferente do que lá fora, né? Lá fora teve essa transição muito mais evidente, né? De quando a coisa vira progressiva e vira mais sisuda, mais séria, e não tão viajante, não tão... cogumelos, e no Brasil não. Se a gente pegar o Snags do Som Nosso de Cada Dia, que é um disco de 74 de progressivo, a capa tem os cogumelos, as letras são ultra psicodélicas, né? O caso das máquinas também, o Lar de Maravilhas, recordando o Vale das Maçãs, é uma coisa totalmente ainda lisérgica ali, né? No meio do progressivo. Isso eu acho bem legal também. E tem umas coisas que já vão mais... Que nem o próprio Mutantes, né? Que eu lembro que o primeiro disco dos Mutantes que eu peguei na minha vida era aquele que não era Mutantes, era aquele da Ação Livre, do Sérgio Dias, do Sol. Sim. Né? Que aquilo lá é progressivo, já não é psicodélico, mas está tudo misturado, né? É uma coisa muito limítrofe ele mesmo. E eu fiquei nesse dilema, né, no livro. Será que eu coloco os progressivos, coloco só os psicodélicos? E não, eu cheguei numa conclusão que não tinha como dividir do progressivo do psicodélico no Brasil, nessa época, aí, no meados dos anos 70, né? Era tudo meio que aconteceu. Ainda, a psicodelia ainda estava batendo muito forte ainda nesses discos progressivos brasileiros, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia,
Toda banda eu gosto de falar que é psicodélica, né? É um statement legal. O que você faz? Eu faço um rock meio psicodélico, assim. Como é que você vê isso? Que eu vejo muita gente tem nada de psicodelia ali, mas gosta de falar que é, né? Não é... Você colocar um delay na sua guitarra não te torna psicodélico. Né? Pois é. Pois é, Zé. Mas ao mesmo tempo eu entendo que até para vender, né? Se vender, tudo precisa de um rótulo. Eu passo um pouco por isso nos livros também, sabe? Essa picaretagem de tentar rotular algumas coisas, né? Mas eu concordo contigo nesse sentido também, cara. Claro, né? Tudo é psicodélico hoje em dia, né? Pois é. Tudo, botou uma guitarrinha ali, botou uma fita de trás para frente, né? Um efeito que nem mais é fita, né? Exatamente. Hoje em dia. Que nem faziam lá nos estúdios na época, tudo meio que vira psicodélico e é curioso, porque virou meio que moda também, né? Ser psicodélico uns anos pra cá. Assim. Eu acho que vocês estão atrapalhando o meu script, tá? Vocês estão pulando aqui um negócio que vai ter que ser falado melhor depois do segundo quadro, tá? Que são as bolachas recheadas. Então, pedi aqui pro Bento indicar 2 discos fundamentais da psicodelia. Um disco, um clássico, que pode estar aqui no seu livro, e um disco novo, apresentar novos artistas. Que não necessariamente fundamental. Fundamental é o clássico. Fundamental é o clássico. E um novo aí que, enfim, que você acha que seja importante que o pessoal descubra. Ah, que legal. Vamos lá, então, dos clássicos eu vou indicar aqui o Paebiru, né? Um disco duplo, o nome completo é Paebiru, Caminho da Montanha do Sol. Né, esse disco aqui lançado por Lula Cortes e Zé Ramalho, 1975. Nessa câmera aqui, Bento. Aqui, ó, esse aqui, o azulzinho, tem o Lula Cortes na capa. Um disco duplo, independente, lançado no Recife. Ali, pelo selo Rosenblitz, né? Pela Rosenblitz. Que era raríssimo. Raríssimo, né? Tem aquela história mítica que ele foi destruído numa enchente do rio Capibaribe ali. E é verdade essa história, né? Parece que 1.300 cópias foram prensadas e 1.000 se perderam nessa enchente e só sobraram 300 e aí virou esse disco raro. Mas musicalmente, né? Ele é um marco, assim, da psicodelia brasileira, né? Tem de tudo ali. São 4 lados, cada um se referenciando a um dos elementos, né? Fogo, água, ar e... Peraí, fogo, água, terra. E terra. Olha a psicodelia aí. Alguém traz um chá pro Bento, fazendo um favor. Tem um quinto indianos, que é o éter. Que eles ainda falam, tem um quinto, né? Dá pra ser um bonus track agora, né? Exatamente. Da caixa do Paebiru. Mas eu acho um disco importantíssimo. Musicalmente, você ouve hoje, tem um pouco de tudo ali. Tem coisas que me remetem ao krautrock alemão, por exemplo. Sabe? Os padrões meio repetitivos ali. A gente falou que é raro, mas existe ele disponível. Já teve um reprise. Existe, tem um reprise até da Polisson mais recente. Encontra nas plataformas de streaming. Plataformas de streaming dá pra ouvir. Então não tem mais desculpa para não conhecer o Paebiru. Um dos discos mais raros e mais caros aí da música brasileira até hoje, né? E o outro eu vou recomendar o lançamento da banda Bike, que eu gosto pra caramba. Sim. O disco se chama Arte Bruta, acabou de sair. Já tá nas plataformas também, e eu sou fãzão deles, né? Os rapazes ali estudaram a fundo, também vivem essa psicodelia, né? E eu gosto muito do trabalho deles, então eu vou de Paebiru e vou de Bike. Arte Bruta é o nome do disco novo deles. Sim, vi semana passada outro show deles, já tinha visto algumas semanas. E aquela bateria me lembra muito krautrock, né? Sim. Zé, sua vez de indicar aqui. Cara, eu vou indicar 2 discos. Maurício, eu fiz uma sujeira. Aliás, acabou o script. Tá vendo? Falou que a gente estraga aí, Maurício. Desculpa, gente. Perdão, foi emoção. É que esse microfone aqui. Mas Zé, eu vou falar 2 discos gringos, assim. Eu como bitomaníaco, seria muito fácil falar do Sgt. Peppers. Mas eu escolhi um outro disco, cara, do Love, uma banda americana, do Arthur Lee, que eu acho maravilhosa, assim. Tem o Forever Changes, primeiro disco, que aquilo lá não é só psicodélico, é folk, é psicodélico, é estranho, é bonito, cara, tipo, vai atrás, esse disco é maravilhoso, né? E das novas, cara, eu acho que em toda essa onda de psicodelia, a Austrália tem surpreendido com muitas bandas interessantes lá, né? Eles pegaram, e tem uma banda que eu gosto muito, que chama Baby Rainbow, né, que não é só uma questão sonora, até visual, eles são muito psicodélicos, meio hippies, assim. E lançaram um disco, acho que só digital, talvez, esse chama Organic Band, que vale a pena ouvir, mas dá uma olhada na obra desses caras, são bem bacanas. Baby Rainbow. Joia. E você? Então, eu tô tendo que mudar aqui, porque o
o Bento roubou aqui uma das minhas indicações, que era justamente o Arte Bruta do Bike, né? Olha. Então, assim, tudo bem, eu tô aqui improvisando, espero que vocês não se decepcionem. Bom, pegar aqui um clássico para mim, Electric Ladyland, do Jimi Hendrix, né? Para mim é um dos discos que fez minha cabeça. Sim. Né? Eu tenho ele, uma edição brasileira em vinil, que ele é simples. Sim. Ele é simples, tem música que eles emendaram uma na outra, aquela Still Raining com uma outra que eles emendaram. A capa é fora de registro, aquele vinil pesadão assim. Tá assinado pela Sônia, não sei quem é a Sônia. Sônia, um beijo, né? Mas é um disco incrível, realmente, né? Ali... Hendrix era foda. Hendrix, né? Ele... O meu predileto é o Boldest Love, mas... Sim. E... álbum novo, né? Banda nova, na verdade. Vou pegar aqui, banda canadense, Elephant Stone, que eu conheci durante a pandemia, né? Na verdade, é um projeto de um cara só, né? Sim. E eles têm um álbum de 2013 chamado Elephant Stone. Vai bem no pezão dessa nova psicodelia, né? Tame Impala, essas coisas, mas é um puta som. Eles, inclusive, lançaram um EP agora no começo do ano, final do ano passado, cantando em francês agora. Ah, é? É. Que é muito legal. São canadenses, né? Eu queria aproveitar e citar duas outras bandas aqui, a gente tá falando de psicodelia brasileira, assim. Uma banda que eu acho que tem que ser citada, sempre que todos nós gostamos aqui, é o Violeta de Outono, né? Do Sim. grande Fábio Golfetti, grande guitarrista. A gente tá falando, inclusive, dessa coisa do limite entre o progressivo e o psicodélico. O som dele é psicodélico, mas hoje ele toca no Gong, uma banda inglesa. Ele é o líder do Gong, né? Não é o líder, mas é o... Não, assim, depois da morte do David Allen, ele que assumiu ali a coisa. Né? Isso é verdade. Mas é engraçado isso. E das bandas novas, que tem uma banda que... São os amigos aqui, mas eu preciso falar que é o Antiprisma, uma banda que tem que ficar de olho. Que é um duo, agora um quarteto. Sim. Que eles têm muita influência de psicodelia, muita influência do folk. Estão fazendo um disco muito legal e são umas pessoas de ficar de olho, são os músicos muito talentosos, cara. Belas dicas, belas dicas. Agora a gente vai falar sobre essa nova psicodelia, né? Ali começou nos anos 90, acho que o próprio Violeta acabou sendo meio precursor disso, né? A gente falou do Sul, né? Rio Grande do Sul tem muita banda de sonoridade. Exatamente. Como é que essa nova cena se organiza aqui no Brasil, o Bento? Então, é muito legal a gente... O terceiro volume, na verdade, ele para em 2000, né, do Lindo Sonho Delirante. E a ideia original era trazer essa história até hoje. Então, essa pergunta que você me fez agora, Maurício, ele vai muito no sentido de precisamos conseguir lançar um quarto volume, né, trazendo essa história até hoje, de 2000 até 2023, no caso aqui, né. E aí é muito interessante, porque o finalzinho dos anos 90, ali na virada para os anos 2000, você falou do Sul, né, Zé? Tem os The Dharma Lovers, por exemplo, que eu adoro. Sim. Né? Tem o Mofo... Poxa, o Mofo lá de Aracaju. Saiu pela Baratos Afins. Saiu pela Baratos Afins. Pô, o Kalanka como grande, né, distribuidor aí de ideias psicodélicas e discos, né? Ele mesmo fala isso, né? Eu não vendo disco, eu vendo drogas, né? Eu adoro quando ele fala Kalanka, a gente isso. tá de olho pra vir aqui, tá? Kalanka, atende o Zé, pelo amor de Deus, Kalanka. E o Kalanka que lançou o Mofo e que foi um cara importantíssimo também nessa redescoberta psicodélica da música brasileira, né? Desde quando ele relançou os Mutantes e o Arnaldo, o Loki do Arnaldo ali nos anos 80, pela Baratos, né? E é muita história, assim, nesse sentido. E aí vem fomentando uma cena mesmo, né? De grandes nomes, de discos legais. Eu até fiz umas anotações aqui de alguns que eu gosto do ano 2000 pra cá, né? Algumas bandas, né? O Hurt Mode, Pipodélica, Laranja Freak, Cidadão Instigado, os próprios Bulgarins, que acho que são os que mais estouraram e mais chegaram lá fora, né? O Terno, Super Cordas, o Bike, que a gente já falou, Catavento, Plástico Lunar, Messias Elétrico, que veio da galera do Mofo ali, alguns integrantes. Tem o Protofonia, que é um pouco já prog, um pouco rock in opposition também, que eu gosto pra caramba deles. E tem o Stratus Luna, que é a banda do filho do Fábio Golfetti, do Gabriel. Exatamente. E o filho do Giuseppe Lenti, né? O Giuseppe que tocava no Voluntários da Pátria, no Akira S, As Garotas que Erraram. Então é o filho do Giuseppe com o primo,
e o Gabriel, que é filho do Fábio. Olha que demais. E é uma bandaça meio prog, meio fusion, meio Mahavishnu. E agora tem uma coisa muito interessante, agora tá rolando uma mistura meio de psicodelia progressiva e shoegaze. Estão pintando umas bandas, estou achando bem interessante. Legal, exato. É, né? É verdade. Tem um negócio, um shoegaze meio... O shoegaze já tinha um pouco de psicodelia, né? Se pegar um pouquinho de Spiritualize, sei lá. Sim. Ali... Até Stone Roses tem um pouquinho, se você pensar bem. Stone Roses tem, né? Bastante coisa psicodélica. Pelo menos nas drogas eles têm muito, né? Isso é verdade. Eu vi um show horrível deles. E o último show deles, antes de acabarem. Foi um show no Reading Festival. E foi assim, tipo, era a grande expectativa, né? Puta, eu tava, Stone Roses e tal. Tipo, uns dias antes, o John Squire anuncia que saiu da banda. Ixi, cara. E daí entrou um cara que era um músico de estúdio, que tinha tocado no Simply Red, que não tinha nada a ver com a banda, assim. E eu lembro que ficou uma expectativa, eles atrasaram. Cara, foi um show deprimente, assim. Foi quase, então, um Stone Roses com o Heitor Tepé. O Ian Brown, ele não se mexia, ele tava com a Norak, ele não conseguia se mexer, saindo do tempo, tipo, o show foi, tipo, sábado, domingo, e, tipo, na quinta-feira anunciaram o final da banda. Olha. Foi horrível, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho, dentro dessa sua lista aí. Eu sei que é uma banda que, enfim, né, o Zé não é muito fã, os Bulgarins... Mas acho que é a banda que dentro desse cenário... Mas se eu falar assim, isso não significa não reconhecer a importância dos caras. Sim. Mas que dentro desse cenário, uma das que mais se destacou, faz muito show fora do Brasil e tal. E a gente observa nos últimos anos aí uma redescoberta, e acho que o Bulgarins acaba entrando meio dentro desse cenário aí, de um disco importante da música brasileira, que é o Clube da Esquina. Né? Quando a gente olha Bulgarins revisitando o Clube da Esquina e tudo mais, você acha que, por exemplo, isso renova a música brasileira, pode trazer novos aspectos? O que você acha disso? Eu acho que sim, Maurício. Eu acho que não só pode trazer uma renovação, novos ares, tal, como pode chamar a atenção do pessoal lá fora para outros movimentos que nós tivemos aqui, além da Bossa Nova e da Tropicália, que é o que era só cultuado lá fora. Esse fenômeno do Clube da Esquina é emblemático, porque de uns anos para cá ele tem sido a bola da vez do Brasil, né? Matéria no Pitchfork sobre o Clube da Esquina, tal, foi eleito lá pela lista do Ricardo Alexandre ali, né? O melhor disco brasileiro. Então eu acho que tem isso e tem muitas outras cenas aí para serem redescobertas e cultuadas, né? Eu não vejo a hora que pinte um Bulgarins, por exemplo, da vanguarda paulistana, sabe? Para fazer uma coisa aqui com aquela referência e levar isso para fora finalmente, né? Ou com essa psicodelia recifense que eu adoro, né? Essa cena aí do Paebiru, do Sátiva, do Marconi Notaro, do Flaviola. Eu acho que tem um monte de cenas assim que eu trato aqui na minha pesquisa, nesses 3 volumes do livro, que tão prontas para serem revisitadas e renovarem a música brasileira e também criar um novo produtinho aí de exportação do nosso Brasil. Tem muita coisa boa, mas eu acho que a música brasileira sofre de um problema muito sério, assim. Eu até já pensei em escrever sobre isso e desencanei depois. É que se você não está no mainstream, né, e assim, de uma forma ou de outra, o próprio Clube da Esquina, que estava no mainstream, sofreu com isso. Sim. Mas pega os movimentos mais alternativos, mais undergrounds, assim, parece que as pessoas não acreditam no próprio potencial e não tem ninguém que invista também, né? Porque lá fora as pessoas pegam uma banda pequena e fazem ela acontecer, colocam festivais, colocam na TV, nas rádios, na imprensa. Aqui a gente já não tem imprensa musical, a gente já não tem nenhum programa específico na TV. Os line-ups dos festivais estão se repetindo e não tem ninguém que fala assim, eu vou pegar essa banda para criar e vou criar uma nova cena. Então, isso é uma questão muito séria aqui no Brasil. Eu acho que até... eu passei por isso, assim. A gente não acreditava que a gente era capaz de muita coisa. Até hoje, quando falo no Pinaps, eu me assusto. Porra, você ouvia, sabe? É engraçado, assim. O brasileiro tem essa coisa de não saber o próprio potencial, mas tem que ter alguém para descobrir. Né? A gente estava falando agora há pouco, né, que tinha que ter alguém com o olhar do Sean Lennon, ou do David Byrne e tal. E tem que acontecer mais isso. Tem que descobrir, colocar na roda e alguém lá fora tem que falar. E é aquele efeito de país colonizado ainda, né? Que precisa vir um cara lá para validar. Exatamente. O que aconteceu com Sepultura, aconteceu com o Tom Zé, exatamente. Né? E aí vai.
Agora vamos para o quadro Saiba Mais. Uma dica, Bento, um livro, um filme, um disco, alguma coisa que você eu vou indicar o livro, então, A Valsa dos Cogumelos, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais na pesquisa dessa música psicodélica que eu tô falando tanto aqui lá da cena ali nordestina, da cena do Recife, pernambucana, A Valsa dos Cogumelos, do Rogério Medeiros, né? Eu ajudei o Rogério na pesquisa, eu fiz a revisão do livro ali também, a edição, mas é um livro fundamental para quem quer conhecer essa música aí do chamado Udi Grude pernambucano, ali do começo dos anos 70, de Lula Cortes e todos os outros. E você, Zé? Cara, eu vou falar de um livro também, um que eu acho interessante ler, que é Alucinações, do Oliver Sacks, que fala sobre essa relação das drogas e um pouco de psicodelia. Eu acho que é interessante para fazer algumas sinapses com tudo isso, assim, acho que vale a pena. Joia. Eu vou indicar um filme, né? Um clássico do Udi Grude brasileiro, O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, filme de 1969, né? É uma grande viagem, inspirou até o Ira a gravar o Psicoacústica, né? O Psicoacústica tem várias referências ao Bandido da Luz Vermelha. Esse filme, bom, você encontra por aí, né? Naquela locadora pirata, mas tem no MUBI também. Aliás, queria aproveitar a sua... Posso indicar um filme também, cara, que é um filme muito divertido, assim, mas quando a gente fala de psicodelia, a gente sempre... Nunca se fala de Monkees, né? Que Monkees é aquela banda sub-Beatles, a série de TV, uma banda de produtor. Mas tem um filme deles que se chama Head, que, cara, que é a coisa mais legal do mundo. A trilha é psicodélica, a música é boa e o filme é uma loucura, cara. Eles são as caspas do Jack Nicholson, então... sabe? Você tem uma ideia. É lá que tem o Zappa de Ringo Starr e o Ringo Starr de Zappa, né? Pô, os caras são as caspas do Jack Nicholson. Meu, parece aquele Quero Ser John Malkovich, né? É mais ou menos isso. O script está todo encharcado, né? Eu queria que você falasse, Bento, eu sei que o primeiro volume ele está esgotado, do Lindo Sonho Delirante, que são os discos de 1968 a 75. Né? Você falou que está aí, de repente, estudando... Quanto tá esse livro, sei lá, numa estante virtual da vida? Cara, no Mercado Livre eu já vi por R$600 já, no Mercado Livre. Eu estou vendendo esse livro por 550, gente. Eu estou torcendo muito pela reedição. Olha, eu também, viu, Zé? Eu também. Minto, R$800 porque tá autografado pelo Bento. Eu tô que nem o Verocai, né? Se eu soubesse, eu teria guardado uns 500 pois no meu armário. Né? Mas só uma coisa, é um recado para as editoras aí, cara. Isso aqui não é um livro bacana, é um livro fundamental para entender muita coisa, é um guia. A gente tá falando dessa falta de jornalismo musical, então aproveitem, cara. E assim, trabalho, projeto gráfico bonito. E os outros 2 volumes, onde que a gente encontra? Os 2 eu ainda tenho, né? O volume 2, que vai de 76 a 85, e o volume 3, que vai de 86 ao ano 2000, estão disponíveis no meu site, que ainda é o site da Poeirazine, poeirazine.com.br. Lá dá pra localizar também todas as edições impressas da Poeira e o PoeiraCast, né? Que é um podcast que eu faço há 15 anos já. Olha só. Mas um outro empreendimento da sua holding, né? Poeira Inc., né? Exatamente. Essa já fez o IPO lá na Nasdaq e tudo mais. Pô. E o site, Poeirazine, você não vai voltar? Então, o site está no ar, né, Zé? O poeirazine.com.br está no ar. Mas a publicação, cara, realmente... Tá difícil, assim, Zé, de mostrar aqui algo impresso com uma periodicidade. Aqui, ó. Né? Infelizmente diminuiu muito o número de pessoas interessadas no material impresso. Impresso assim, morreu no Brasil, né? Você sabe que é curioso que ontem eu li que a New Musical Express vai voltar impressa. Olha. Vai ser bimestral. Né? Porque acho que não existe, obviamente. Era um semanário. Era um né? semanário, mas vai ser bimestral. Eu acho que talvez isso seja uma solução. Olha assim. Só. Porque, assim, tem uma coisa, assim, eu penso sempre nessa coisa de vinil, por exemplo. Eu ainda compro vinil, é um inferno, porque tem discos que a gente já tem, daí eles relançam com bônus, com vinil colorido, com a capa dupla, e daí você compra de novo. Então, eu acho que existe um mercado de quem gosta de música, cara, que certamente iria
querer isso aqui. Sabe? Agora tem uma coisa cruel nessas reedições de vinil, né, Zé? Às vezes sai 500 cópias e já sai esgotado, assim. Sim. Você vai querer, que a gente tava falando da Oriana Maria, né? Às vezes você quer uma cópia, você não consegue Exatamente. achar num preço, né, normal, porque já esgotou. É muitas poucas cópias. Mas tem que entrar um pouco da nerdice, você tá lá na pré-venda, fica olhando todo dia. Né? Eu tenho uma lista, eu tenho um monte de coisa em pré-venda já. Eu tô vendo aqui, eles estão desesperados. Você falou da Oriana Maria, vamos falar um pouquinho dela. Ela morreu recentemente. Quem foi Oriana Maria? Né? Qual que é a importância dela, do álbum dela, que também é raríssimo de se encontrar. O álbum não, um compacto, né? Compacto. A Oriana Maria é a Ana Maria Vale, foi esposa do Marcos Vale, né? Morou com ele nos Estados Unidos nos anos 60, gravou com ele um compacto ou outro. E depois ela cantou na banda do Sérgio Mendes, né? Também. Ela cantou na banda do Sérgio Mendes. Sim, cara. E aí voltou ao Brasil, foi naquela loucura de Arembep, formou uma banda chamada Rock Ebó, na época que não gravou nada. Mas ela lançou esse compacto em 74, ultra independente. Aposto que a Arembep ela não consumia drogas, né? Nada. E, cara, e aí foi uma loucura, assim. Ela gravou esse compacto na Argentina, com músicos do Manau, né? Que era a banda do Cláudio Gabis. Produção do Billy Bond, produção do Billy Bond, Alejandro Medina, os caras do Manau ali, e regravou até uma música do Manau nesse compacto e virou ultra raro, né? Foi o disco talvez mais difícil de eu conseguir para ouvir, o compacto mais difícil de que eu consegui para ouvir no volume 1. E aí o Cristiano Grimaldi, que é um grande colecionador lá do Rio, conseguiu relançar esse compacto com impecável, assim, com uma arte gráfica incrível, original do disco, que ele vira meio que um barco, uma nave espacial, assim. E ele colocou encartes, fez um trabalho, revisitou matérias de jornal, de revistas da época. Então hoje tá difícil, mas ainda dá para conseguir, pagando um pouquinho mais caro, essa edição de relançamento desse compacto da Oriana, que depois virou uma figura mitológica ali em Ipanema, né? Virou a mulher de branco de Ipanema. Sim, ela só andava de branco, pelas ruas, tal. Tem até um documentário no YouTube sobre essa fase dela. Mas é uma figura importantíssima aí da música psicodélica brasileira. Ô, Bento, uma pergunta, você falou que foi um compacto difícil para você ouvir. Fala um pouquinho, como é que foi essa pesquisa? Como é que você chegou, por exemplo, na Oriana? E uma curiosidade daí, tipo... Você tem esses discos que você... Olha, Zé, não, infelizmente eu não tenho esses 100 discos, né? Alguns são impossíveis, né? Sempre foram muito raros, né, e impossíveis. E esse Oriana Maria foi um trabalho de Indiana Jones, assim, cara, sabe? Coisa de colecionador mesmo. A minha vantagem, na verdade, nesse caso, é ser amigo de muita galera que coleciona disco desde os anos 80 e 90. E aí foi um colecionador chegou e falou, me falou desse disco, né? Olha, existe e tal, já passou na minha mão, vai atrás, eu vendi um para aquele cara, aí eu vou atrás do cara, não sei o quê. E aí foi através do Cristiano Grimaldi, que é o que relançou, que eu consegui ouvir, porque na época eu não tinha onde ouvir, né? E aí sim, ele me emprestou, me passou as músicas, e aí eu consegui finalmente ouvir e colocar no livro. Mas eu nunca consegui achar uma edição original desse compacto, né? Pra encerrar, não, a gente tá quase chegando no final aqui, o Otávio tá desesperado, né? Tá arrancando o cabelo tal e coisa. Vamos para o quadro Meninos Eu Vi. Bento, um show psicodélico que você tenha... Cara, eu vim até com a camiseta aqui, ó. Esse show, Ave Sangria, no Teatro Santa Isabel, lá no Recife, o show da volta da Ave Sangria, primeiro show da volta, 2014. Mostra pra câmera a camiseta bem. Aqui, ó. Vim com ela porque eu falei, se me perguntarem aí de show, né? Esse show marcou, eu fui pra cobrir esse show, né? O pessoal me levou, o pessoal da banda Anjo Gabriel, eles estavam relançando o vinil do Ave Sangria, o disco de 74 original, que agora saiu de novo pela Três Selos, eu até fiz o texto do encarte. E, pô, foi um show mágico, assim, né? Paulo Rafael na guitarra, o Ivinho, que é um guitarrista fantástico. Quem não conhece o Ivinho tem que ouvir. Ele foi um dos primeiros brasileiros a tocar no Festival de Montreux. Tem o disco dele ao vivo lá no festival. E ele era guitarrista da Ave Sangria, ele e o Paulo Rafael. Sim. Né? E bandaça, cara, a formação ali foi impressionante. A casa veio abaixo, né? Foi um show que me marcou, assim, sabe? Foi um momento também que eu tava lá, bateu aquela epifania, assim, de tipo, cara, eu tenho que lançar finalmente o meu livro da música psicodélica brasileira. Isso foi 2014 o show, 2015 saiu o LSD-1. Né? Então foi um momento de epifania mesmo ali. Pô, eu lembro de ver esse disco lá na Barato Safin, sabia? Dava Sangria? Dava Sangria, quando era moleque, assim. Olha, saiu pela Continental, né? Nos anos 70, e hoje tá super cult, vem sendo relançado e tal. E tá
vou dar em off aqui também, né? Meio que em off, meio que não, mas tá pintando um documentário muito bacana aí da banda. Que legal. Tem um festival que pode passar, hein? Só que quero te dar esse toque. Tem... Falando nisso, uma coisa, a gente falou do Billy Bond, existe um documentário dele, porque... Então... ele tá no Rompan Todo, né? Ele aparece naquele documentário que tá na Globoplay, o Rompan Todos, né? Mas acho que ele é produtor né? executivo. Ele é produtor executivo do documentário. Porque, cara, ele tem uma história que passa por tudo, até o... E fala um pouquinho dele no documentário do Gelo de Porco. Do Gelo de Porco, dirigido pelo Rafael Terpins, só que ele não quis dar depoimento. Então. Né? Enfim, por conta da relação dele com o Tito. Eu cheguei a ver o Gelo de Porco com ele. Com ele, olha. Lá em Santo André. Cara. Inclusive tem ali, né, uma parte ali que o Rafael lê um e-mail que o Billy manda pra ele, falando assim, olha, não quero falar no filme porque, enfim, ou você pode ficar muito chateado por citar coisas de um parente que você admira tanto, ou você sendo um parente que, né, do cara, pode distorcer o que eu falo. Cara, você sabe que eu acho que é uma coisa que eu acho meio inaceitável. Entendo, né? Eu passo por esse problema na minha banda, na verdade, né? Que quiseram fazer um documentário e teve gente que não quis falar. Mas, cara, tipo, é um apelo que eu faço pra todo mundo que passou por uma banda, cara. É tua história, vai lá e fala, cara. Tipo, né? Tipo, é assim que a história se perde, né, cara? Impressionante. Também acho. Mas pois é. A gente tá falando de pessoas, mas, né? cara, eu sei, mas a arte, a música tem que estar acima de qualquer ego, cara. Tipo, é mais importante. A música vai ficar, você vai morrer, então fala logo, cara. Bacana. O show que eu queria falar aqui foi no ano passado. A Prefeitura de São Paulo fez aqui durante o mês de julho uma série de shows gratuitos. E aí teve um show que eles fizeram lá num teatro, lá em Engenheiro Goulart. E era Violeta de Outono, Emma Stoned e Bugarins. Os três, né, se apresentando um na sequência do outro. A primeira vez que eu ouvi Bugarins, assim, eu olhei e falei, puxa, me lembra tanto Violeta de Outono. Como deve ser ver os dois, né? E aí, quando eu soube que ia ter esse show, eu falei, não, eu vou. Né? Vou. Ainda atrasou um pouquinho e tal, mas atrasou porque acho que atrasou a passagem de som dos Bugarins. O Violeta com a formação clássica, né? Com o Fábio, com o Ângelo Pastorello, com o Cláudio na bateria. Já apresentando, inclusive, algumas músicas do disco que eles acabaram lançando ainda no ano passado, ou no começo desse ano, não lembro bem ao certo, mas assim, né? Com as músicas que todo mundo tava lá para ouvir, né? O Emma Stone é um trio feminino, instrumental. Muito bom. Muito bom também. Não é tão psicodélico assim, mas é muito bom. E aí os Bugarins eles foram contratados para fazer 4 apresentações, uma em cada final de semana, e eles apresentaram 4 setlists diferentes. Então assim, ó, aproveita hoje, porque na semana que vem essa música não vai ter, né? Nem na outra, nem na outra. Aí você sai de lá e você fala assim, porra, tá, os caras têm repertório, né? Sei lá quantos discos lançados, uns 5, 6 discos que eles já lançaram pela carreira e tal. Mas eu tava com o Marcelo Moreira, né? Ele falou, mas eles têm música, né? Mas assim, porra, bicho, é que nem você falar que os Rolling Stones hoje não vão tocar Satisfaction. Né? Você tem que ter você tem que acreditar no seu taco. Não vou tocar meu hit hoje aqui. Vou tocar outra. Né? Eu achei interessante, um desafio interessante. E eu curti o show. Acho uma banda interessante. Legal. E a banda, o show que a gente ia falar, foi um show na Praça do Relógio, na USP. Você lembra que ano que foi isso? Eu acho que foi final ou começo de 86, 87. Que era, na verdade, o lançamento do disco do Ira, mas que o Violeta de Outono tocou lá na Praça do Relógio. Foi um show incrível. Eu tava lá, ele também tava. Nós não nos conhecíamos, estávamos lá. Saímos do ABC pra ir pra lá. Exatamente. Olha. Primeira vez que eu fui pra USP de ônibus, nem sabia como é que chegava lá, mas consegui chegar e consegui voltar, bicho. Olha que louco. Pois é. Era jovem, né? Tipo... Jovem é uma loucura. Como que a gente fazia sem Waze, sem Uber pra fazer essas coisas? Eu cansei de vir pra São Paulo, morava em Santo André, cara. Vim aqui, via show, e daí ficava no ponto de ônibus até 5 da manhã pra ir embora. Daí tá tudo bem, cara.
É isso, cara, a gente faz. Eu lembro também, eu saía pra tocar com a banda na época lá, tal, ficava com a guitarra aqui, esperando também, o ônibus cara, até exatamente. 5 da manhã, 6 da manhã. Era normal, Exatamente, né? é. A gente fazia isso. E daí daqui pra Santo André, na época dava quase 1 hora, cara. É um desespero pra não dormir com a guitarra. Assim. Puta, Mas deu tudo certo. gente, Demais. preciso falar pra vocês, a internet está começando a ficar triste, porque tá na hora da gente encerrar esse primeiro Outcast. Bento, muitíssimo obrigado pela sua Valeu, Maurício. presença. Ó, Obrigado. Lindo Sonho Delirante. Procurem no puerazine.com.br, comprem os livros. Em breve a gente vai fazer o lançamento o relançamento do volume 1 aqui, né? Precisa pagar o IPVA da limusine do Bento. Zé, muito obrigado. Eu queria falar que foi um prazer, uma honra ter o Bento aqui, é um cara que eu admiro pra caramba, porque assim, cara, a gente precisa de pessoas como ele que falam de música sabendo o que estão falando, cara. Então, tipo, é sempre um prazer. O papo aqui foi fácil, né, com o Bento. Obrigado, querido. É muito feliz. Queria agradecer ao Maurício também a sua autoestima de falar que a internet está triste. Mas vamos lá, vamos continuar. Gente, muitíssimo obrigado. Até a próxima. E ó, Bento, seguinte, já vai preparando aí. Krautrock e a influência no pós-punk paulistano. Uau, vamos nessa. É só o começo, hein? Desejo tudo de melhor pro Outcast. Palmas! Aê!